Bom dia a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro ambiental formado pela PUC. Trabalho ao longo desses anos em consultoria ambiental e sustentabilidade. A nossa empresa a gente desenvolve projetos desde hidrelétrica, rodovia, porto, partes de reflorestamento, toda a parte de obrigação legal, assim como a parte de sustentabilidade. Então, a gente desenvolve para empreendimentos toda a consultoria necessária para que um empreendimento, uma casa, um edifício, um condomínio, alcance os melhores índices de sustentabilidade possíveis. Então, eu vou passar rapidamente um breve conhecimento nosso a respeito disso. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade de me perguntar, não tem problema me interromper. Tá? Então, basicamente, construção sustentável, todo mundo já deve ter percebido ou visto essa figurinha aqui. Essa figurinha, ela basicamente define com muita facilidade o que é sustentabilidade, o que é construção sustentável, o que é um empreendimento sustentável. Então, basicamente, o que elas nos diz? Que construção sustentável é a união, na fase de projeto, na fase de construção e na fase de operação, a análise das questões ambientais, das questões econômicas e das questões sociais. Então, como integrar todos esses três pilares na forma de um projeto, na forma de um empreendimento? Aqui, a gente esquece muito principalmente desse pilar aqui, o econômico. Quando a gente começa a falar de sustentabilidade, o pessoal já pensa, está chegando o cara aí do painel de aquecimento de água solar feito com garrafa PET. Não é bem assim, ou está chegando o profissional que não tem noção do custo que isso gera para o empreendimento. Então, quem trabalha com sustentabilidade vai ter que brigar bastante por essa barreira econômica, ter que quebrar um pouquinho esse preconceito. Então, a gente vai mostrar alguns casos que prova que a sustentabilidade está levando em consideração a parte econômica de um projeto. Então, empreendimentos sustentáveis, eles trazem isso é comprovado, que eles trazem uma redução em torno de 30% em eficiência energética de empreendimentos, emitem 35% menos emissão atmosférica, CO2, poupam o consumo de 30% a 50% de edifícios, prédios convencionais em 30% a 50%, e geram menos resíduo. Diminui numa escala 50% a 60%, principalmente na fase de obra. Aqui é um estudo muito bacana, feito pelo um órgão de acreditação americano, líder mundial em acreditação em projetos sustentáveis, onde eles definiram que conseguiram chegar num estudo onde escolas que tenham cuidado de sustentabilidade, elas alcançam 20%, os alunos alcançam 20% em melhoria no resultado de suas provas. Hospitais, os pacientes saem mais cedo dos hospitais. Escritórios, aumentam a produtividade de 2% a 16%. Comércio, número de vendas aumenta. E aumento de produção na indústria. Aqui tem até um fato muito curioso que a gente desenvolveu. A gente fez um estudo muito bacana para o Walmart de iluminação natural. Alguns centros de distribuição do Walmart, alguns supermercados, a gente mudou a iluminação durante todo o dia, a iluminação artificial. A gente fez um projeto para que durante todo o dia os supermercados não tivessem que utilizar lâmpadas. E isso, nas lojas que a gente conseguiu fazer isso, aumentou em torno de 5% as vendas dele. Por que isso? Porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele associa que um ambiente que não tenha um critério artificial, você se sente mais confortável. O resultado disso é melhor desempenho e conforto para você.
questão econômica, né? Empreendimentos sustentáveis, eles trazem uma diminuição nos custos operacionais, né, do empreendimento, a diminuição de riscos regulatórios. Então, em todo empreendimento sustentável, a gente tem que cumprir todas as condicionantes legais, não tem como a gente achar brecha na legislação, então isso traz segurança para o empreendimento. A valorização do imóvel para revenda ou arrendamento, então você está entregando um produto melhor no mercado, você consegue aumentar a sua velocidade de ocupação, né, um diferencial, né, no mercado. Quando você pensa em sustentabilidade de um empreendimento, você está pensando que a construtora passa, o arquiteto passa, quem comprou na planta e está morando passa, e o prédio fica lá por 100, 150 anos, e aquilo ali tem que estar moderno, não pode virar um elefante branco depois de um tempo. Então, já tem que tomar o cuidado, né, de trazer sempre a melhor tecnologia possível para esse empreendimento. A gestão integrada, né? Quando você faz a gestão integrada de um projeto, de um empreendimento, né, você está unindo o projetista, o arquiteto, elétrico, hidráulico, automação, meio ambiente, tudo em uma ferramenta de conversa só. Isso evita retrabalho, evita custo, enxuga muito projeto, a gente consegue poupar mão de obra e muito material, né, como resultado disso aí. Aqui eu vou dar um exemplo, né, para a gente. Até agora eu trouxe para vocês o que é o resultado, né, de empreendimentos sustentáveis. Mas como chegar lá, né? Como fazer acontecer isso, né? Então eu estou levando em consideração aqui um estudo que deve ser desenvolvido, né? Aí envolve bem essa parte de arquitetura, que é simular como que esse projeto, esse empreendimento vai se comportar na sua operação, né, depois de pronto. Então aqui vamos pegar um exemplo. A gente pegou um empreendimento, está analisando só esse cômodo aqui desse pavimento. Então esse cômodo ele tem 55 metros quadrados, né? A norma nos exige que a iluminação mínima projetada desse cômodo tinha que ser em 6,96 metros quadrados de abertura de iluminação. Está projetado 20 metros quadrados, então está 35% de projeção, então está atendendo o critério de abertura de iluminação, né? Legal. Esse é um critério que geralmente hoje está muito na moda, esses prédios espelhados, né, dá um bom desempenho de iluminação. Em contrapartida, a gente também analisa que nesse ambiente aqui a gente vai ter que ter uma iluminação artificial para atender nas horas que não tem uma iluminação adequada naturalmente, a gente tem que dimensionar o luminotécnico para atender esse cômodo. Então a gente dimensionou alguns valores, tanto de luminotécnico, de equipamento, computador, geladeira, se for algum residencial, e considerou o ar-condicionado. Então tudo a gente já calcula, de acordo com a área desse cômodo, qual que vai ser o desempenho dele, né, na sua operação. Também a gente considera qual é o tipo de vidro, né, que ele vai colocar nesse edifício, né, para a gente conseguir mapear, chegar nesses valores da maneira correta. E também a gente analisa o que vem de material na envoltória, tanto parede como cobertura, né? Então aqui a gente considerou argamassa interna, bloco cerâmico, argamassa externa, pintura e na cobertura laje convencional. Então um critério bem convencional de construção, né? Feito isso, né, a gente conseguiu colocar todos os parâmetros, né, desse cômodo, né, a gente consegue verificar, por exemplo, que no período da manhã, né, a norma, né, a norma americana, ela nos exige que 75% do dia o cômodo ele tem que atender um certo índice de lux, né, de 110 a 5.000 aqui. Então a gente percebe que na parte da manhã, né, esse cômodo aqui ele atende. Já no período da tarde, ele já está abaixo de 75%, ele não atende. Então a gente já consegue perceber uma falha de projeto aqui, né? De manhã ele é muito bom e à tarde eu vou ter que precisar de lâmpada para suprir o meu uso, né? Então, feito isso, né, a gente consegue também fazer uma outra análise, né? A gente consegue perceber que
em Curitiba, por exemplo, né, o dia mais frio do ano é no dia 30 de julho, exatamente, 30 de julho. Então a gente percebe que nesse cômodo a gente vai ter que ter, principalmente no dia mais frio, no pior cenário do ano, uma carga de ar-condicionado, né, das 8 da manhã até as 6 da tarde, gastando gastando isso aqui de energia. Então, analisando tanto a questão, isso aqui a gente consegue determinar devido à tipologia da construção, da envoltória dela. Né? Então, utilizando esses dados aqui, né, a gente consegue dimensionar esse consumo energético, né, na parte também de ar-condicionado. Em contrapartida, a gente tem que analisar também os dias mais quentes do ano. Então, aqui, se não me engano, foi dia 15 de fevereiro, né? Então, o que vai gastar de ar-condicionado no dia mais quente do ano? Então, a gente consegue ter esse balanço energético desse cômodo, né? Então, depois da simulação, a gente consegue perceber qual que é a carga térmica de aquecimento e qual que é a carga térmica de resfriamento desse cômodo, né? E projetar isso aqui em todos os cenários, tanto equipamento, iluminação artificial, para chegar no consumo que isso aí vai gerar, né? Com esse base de dados, né, a gente consegue encontrar falhas de projeto, né? Então, o que a gente vai fazer para abaixar esse consumo? Vamos trazer um vidro de melhor qualidade, vamos ter uma abertura um pouquinho maior, vamos diminuir essa abertura, vamos trabalhar com um sistema de ar-condicionado um pouquinho mais eficiente, né? Então, aí vai o trabalho de caso a caso e a gente dimensionar da melhor forma possível para abaixar esse consumo energético do teu empreendimento, tá? Outro exemplo, aqui já na fase, por exemplo, de obra, né? Isso que é um caso real também, uma obra aqui em Curitiba, onde a gente assumiu essa obra na metade dela, né? Então, a gente conseguiu perceber que do dia 8/11 de 2014 até 8/10 de 2015, durante toda a obra, saiu 84 caçambas, né? Dessas 84 caçambas, de limpa, foram só 34%, né? E aqui é o custo disso aqui, por ter caçamba misturada, falta de gestão na obra, né? Então a gente vai conseguir chegar num valor legal aqui para vocês entenderem. Aqui, né, durante todos os meses que a gente não estava trabalhando, que não tinha esse cuidado, não é que a gente não mas não tinha esse cuidado, essa atenção durante a fase de obra, na parte de resíduos, gestão de resíduos sólidos, né, a gente percebe que a obra foi limpa muito pouco, saiu pouca caçamba nesse período, de quase um ano aí de projeto, de obra, e o gasto, né, foi extremamente alto, né? Pode ver que eles não tinham nenhuma precaução em segregar esse resíduo para destinar corretamente. Depois do nosso trabalho, a gente percebeu um avanço muito bacana no sentido de limpeza de obra, que é um critério muito importante, né, onde a gente conseguiu sair, olha o número de caçambas que conseguiu limpar a obra em praticamente 4, 5 meses, né, e a redução de custo significativo, né? Então essa curva azul aqui representa custo. Então, do dia que a gente assumiu ali, do dia 10 de 2015 até fevereiro de 2016, né, a gente tinha antes 34% de caçamba limpa, né, não misturada. Hoje a gente já tem 84%. O que trouxe de resultado isso para a obra? Isso não é tecnologia, nada, isso é gestão, treinamento, acompanhar a obra, né? Isso aqui trouxe uma economia durante todo o ano, durante todo esse período, de R$20 mil, e a obra continua, né? Isso vai dar, no final da obra, quase R$40 mil. Então, é o custo de um apartamento, geralmente, para a construtora, né? Só uma adaptação de procedimento e controle e gestão durante a obra. Então, aqui a gente já começa a sinalizar, né, que gerenciar de forma correta, sustentável, já começa a trazer benefício econômico para o empreendimento, tá? Outro quesito importante que a gente sempre leva em consideração, né, quando a gente tem a oportunidade de conseguir escolher um terreno, escolher um local, o cliente te dá essa liberdade para você escolher,
a sustentabilidade ela exige que a gente tenha dimensione o local que a gente está instalando o nosso empreendimento de uma maneira que a gente consiga fazer quase todas as nossas necessidades a pé, né? Então, tem um raio de exigência, por exemplo, de 1.000 metros, né, de raio, onde tem que ter todos esses pontos de comércio, de utilidade pública, transporte público, para qualquer pessoa que queira ser atendida, consiga fazer isso aí de uma forma simples, rápida, sem congestionamento. Então, isso aqui é importante, coloquei aqui nessa apresentação, que é uma das formas de a gente conseguir abaixar o nosso trânsito na nossa cidade. Então, a partir do momento que você tem esse cuidado aqui, a gente consegue resultar nisso no melhor desempenho social, né? De acordo com... claro que a gente sabe que é muito difícil a gente poder ter essa oportunidade de escolha do terreno, mas quando a gente tiver essa oportunidade, vale a pena levar em consideração isso, do que colocar em áreas muito longe, muito afastadas, que não tenham, que só tenha que se deslocar via transporte de carro, automóveis, né? Bom, a sustentabilidade, como a gente acredita de uma forma técnica, que a gente consegue passar, né, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, que esse empreendimento é sustentável. Porque sustentável todo mundo pode falar que né, mas existe muita coisa no mercado que é mais para marketing do que funcional. Então, foram criadas diversas certificações no mundo, né, que acreditam a sustentabilidade de empreendimentos de uma forma que te garante, que te traz realmente uma representatividade internacional do teu trabalho desenvolvido. Então, aqui eu coloquei algumas, né, as mais famosas aqui no Brasil são essas duas, né, que é o LEED e agora o GBC Brasil Casa, né, mas todas as outras aqui internacionalmente também têm um bom crescimento. Bom, só para vocês entenderem, como que está hoje o panorama de empreendimentos sustentáveis no Brasil, né? Então a gente pega aqui numa escala nacional, né? A gente já tem 1.109 registros, que quer dizer que os empreendimentos já estão começando a fazer, já estão registrados, que estão sinalizando que vão certificar, que vão ser sustentáveis, e 348 certificados. Isso mostra, né, que ainda da parcela total de empreendimentos que saem no nosso país, ainda é muito pouco, né, empresas, construtoras, arquitetos que estão preocupados com essa questão. E também a gente vê isso também como uma oportunidade de trabalho. Então, a tendência é que isso aqui aumente cada vez mais, né? Na América, a gente considerar assim, numa escala mundial, o Brasil está em quinto, né, dos países que mais está certificando no mundo. Então, o Brasil está preocupado com isso, está crescendo, então é uma tendência de mercado, até de modo já real, né? Ali eu citei alguns exemplos, tá, gente? Então, aqui é todo o escopo de trabalho que a gente analisa quando faz uma certificação, faz um projeto de sustentabilidade para o empreendimento. Então, a gente analisa vários créditos, né, de implantação, vários créditos da parte de reuso de água, uso de água, vários créditos de energia e atmosfera. Na parte de materiais, né, aqui também é um item bastante importante, né? Materiais, existe muito material no mercado hoje, né, que ele, por você instalar esse material, porque é barato, porque todo mundo usa, acaba te trazendo um desempenho muito baixo para o teu empreendimento, né? Então, no nosso método de construção, por exemplo, tijolinho baiano, né, argamassa, reboquinho 2 centímetros, né? Isso aí é a pior forma que existe, né, de desempenho de envoltória para qualquer empreendimento. Então hoje, né, cabe a quem está começando no mercado, né, tá buscando essas novas tecnologias. Existe hoje o steel frame, wood frame, isocrete, tem várias tecnologias hoje muito bacana, né, que te traz um conforto, um desempenho térmico muito legal no edifício, acústico muito bacana. Então, isso aqui é algo que
a certificação tenta puxar, os empreendimentos sustentáveis tentam puxar, mas tem que estar, né, nesses novos profissionais em provar para o cliente, para o interessado, que realmente funciona, né? Então aqui outros itens de qualidade ambiental interna, que é conforto, requisitos sociais. Então toda obra que é certificada, que é sustentável, né, ela exige que a gente faça, tem um controle de legalidade no produto. Então aquela mão de obra sem carteira assinada, sem EPI, aquilo ali é para terminar. Então eles exigem que a gente faça todo esse controle e comprovem, né, que realmente a obra tomou esses cuidados. A parte de inovação, então, todo empreendimento sustentável que faça um projeto novo, isso aí é catalogado e apresentado para o mundo inteiro. Então, às vezes, aí a gente consegue, em um projeto aqui em Curitiba, virar base de projeto para o mundo inteiro, né? Então, é muito bacana essa oportunidade, essa integração. E requisitos regionais. Então, a gente sempre analisa, né, onde que está o nosso empreendimento, qual que é a necessidade da gente focar na nossa região. Então, por exemplo, São Paulo, esse caso que teve recentemente, escassez de água, né? Um dos créditos que a gente mais tem que focar é a parte de economia de água, né? Fazer edifícios que consomem cada vez menos água. Então, a certificação ela é um instrumento de trabalho, não é uma obrigação, mas ela é a forma da gente conseguir atestar a viabilidade sobre um empreendimento que se julga sustentável, né? Então, esses critérios, né, eles têm vários termos de referência, cada certificação tem a sua, mas o importante, né, não é sempre se concentrar na certificação, em si a gente promover, né, esses novos conceitos de arquitetura e de engenharia para as obras. Eu trouxe algumas fotos de alguns empreendimentos que são certificados como sustentáveis, né, para vocês terem um conhecimento do que, né, do porte de empreendimentos que já estão preocupados com isso. Então, a mais recente agora é a Vila Olímpica, né, todos os atletas, ela foi certificada, né, o Parque da Cidade, em São Paulo, também foi certificado, loja da Nike, Renner, né, o Posto Ipiranga, Pão de Açúcar, né, então são empreendimentos que a gente vai, né, não tem ideia que ele é sustentável, mas foi feito com base nesses conceitos. Aqui em Curitiba, teve um projeto muito bacana que foi do Positivo Internacional, que fizeram a primeira escola sustentável de Curitiba. Né? Daqui a pouco a gente vai conseguir colher frutos de como que está o desempenho dessa escola na questão dos alunos, se trouxe uma melhoria em aprendizado. Né? Então, alguns exemplos para a gente ter uma noção. Tá? Então, obrigado, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Meu e-mail está aqui, vocês fiquem à vontade de me consultar, me mandar qualquer informação, dúvida, questionamento, a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Ok? Obrigado.